Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, a professora Vanderlane. E aí, tudo bem? Está preparado para mais um dia de estudo bem bacana, bem legal, junto aqui com a gente? Então vamos lá. Hoje o conteúdo é muito importante, bem especial, bem legal também, facinho de aprender. Acho que você vai gostar muito e espero que você goste e espero principalmente que você aprenda ele, ok? Mas antes da gente adentrar, você já sabe que eu vou te convidar para a gente ir para a nossa hora da história, né? Fazer a nossa leitura, que agora é a hora da leitura. Eu quero que você leia junto comigo esta leitura. A leitura de hoje é O Caso do Bolinho. Que caso será esse, professora? Esse texto é um texto de Tatiana Belink e as ilustrações é de Michael Imashita. Ok. Era uma vez um vô e uma vó. Um dia, o vô acordou e disse: "Vá, minha velhinha, e faça um bolinho gostoso para a gente comer." E aí, ela fez. No começo, o bolinho ficou lá, bem quieto, mas logo cansou de estar parado e começou a rolar. Rolou da janela para a cadeira, da cadeira para o soalho, do soalho para a porta e foi rolando pela porta fora até cair no quintal. E foi rolando e rolando do quintal para a porteira e da porteira para fora até chegar na estrada. E lá se foi o bolinho, rolando pela estrada até que encontrou uma lebre. "Bolinho, bolinho, eu vou papar você", disse a lebre. "Não me pape não, dona lebre", disse o bolinho. "Deixa eu cantar uma canção para você." "Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado, manteiga bem assado. Deixaram-me esfriando, mas eu fugi rolando. O vô não me pegou, a avó não me pegou. Nem você, dona lebre, vai me pegar." E saiu rolando antes que a lebre pudesse piscar um olho. Rola que rola até que encontrou um lobo. "Bolinho, bolinho, eu vou papar você", disse o lobo. "Não me pape não, seu lobo, deixa eu cantar uma canção para você. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado, na manteiga assado. Deixaram-me esfriando, mas eu fugi rolando. A avó não me pegou, o vô não me pegou, a lebre não me pegou. Nem você, lobo bobo, vai me pegar." E saiu rolando antes que o lobo pudesse piscar um olho. Rola que rola até que encontrou uma raposa. "Bolinho, bolinho, para onde vai rolando?" perguntou a raposa. "Para a estrada fora, como você está vendo." "Bolinho, bolinho, cante-me uma canção", pediu a raposa. E o bolinho cantou: "Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado, na manteiga assado. Deixaram-me esfriando, mas eu fugi rolando. O vô não me pegou, a avó não me pegou, a lebre não me pegou, o lobo não me pegou. Nem você, dona raposinha, vai me pegar." E a raposa disse então: "Que bela canção, bolinho. Pena que eu sou dura de ouvido, não escuto muito bem. Lindo bolinho, pula no meu focinho e fica mais pertinho para eu ouvir você direitinho." E sabe o que aconteceu? Foca em mim, diretor. O bolinho pulou no focinho da raposa. E o que aconteceu? A raposa, que não é boba nem nada, quando o bolinho pulou em seu focinho, ela abriu a boca e ele caiu dentro e ela então o devorou. E aí, quem foi mais esperto? O bolinho ou a raposa?
O bolinho se achava todo esperto, não era, gente? Mas se deu mal. É o caso do bolinho. Então tome cuidado, você que acha que é esperto, você pode cair nas ciladas da vida de uma raposa aí qualquer, tudo bem? Então vamos para o nosso conteúdo, que é o que interessa. É o grau das palavras. Grau das palavras e expressividade. Até mesmo nesse texto, há palavras, né, há substantivos e adjetivos que foram flexionados aí em grau para expressar sentimentos, atitudes, enfim. Você vai notar quando a gente adentrar, tá? Vamos lá. Os substantivos, que eu esqueci de dizer para vocês, não é só os substantivos, também alguns adjetivos, né? Eles podem ser modificados, eles podem ser flexionados para exprimir, para expressar intensificação, exagero, atenuação, diminuição ou mesmo deformação de seu significado, né? Do seu significado real, né? Normal, comum. Essas modificações que constituem as variações de grau do substantivo são tradicionalmente consideradas um mecanismo de flexão. Então, falando em flexão, a gente tem que aprender o que é grau, né? A gente saber quais são os graus das palavras que promovem essa flexão nos substantivos e também em alguns adjetivos, tá? Grau é a propriedade que o substantivo tem de exprimir as variações do tamanho de ser. Exemplo, livro, está no tamanho real, normal, né? Mas quando a gente fala livrinho, houve aí uma flexão e houve aí uma diminuição do tamanho do livro, né? E quando eu falo livrão, já foi flexionado, foi acrescentado aí, teve um acréscimo no final dessa palavra que modificou ela e aumentou ela de tamanho, né? O tamanho do ser em si, no caso representado pela palavra, no caso livro. Quando eu falo livrão, eu estou falando de um livro maior, grande, bem grandão, ok? Então, a gente vai estudar os graus dos substantivos. São 2, mas muitas vezes você vai ouvir por aí que são 3, porque a gente fala do grau normal. O grau normal, na verdade, não é um grau, né? É só o tamanho normal representado que aquela palavra representa, né? Representa o ser. E aí tem a flexão, que é o grau que vai para o grau aumentativo, que exprime o aumentativo, ele exprime o aumento do tamanho normal do ser, e o diminutivo, que é o outro grau, que ele faz o oposto, ele vai diminuir o tamanho normal do ser, tá? Então eu tenho exemplos. Como é que funciona o grau aumentativo e o diminutivo? As palavras, quando elas vão ser flexionadas, modificadas para aderir um desses graus, elas sofrem um acréscimo, né? Elas recebem um acréscimo no final das palavras, no final delas. No caso, é o sufixo. Os sufixos mais comuns que formam o diminutivo, ou seja, a diminuição do tamanho normal do ser, né, daquela palavra, os mais comuns são inho, ou inha, zinho ou zinha, ebre, in, acho, ejo, eta, ote. Por exemplo, amorzinho, né, o final inho, riacho, final acho, lugarejo com o sufixo ejo. Já o grau aumentativo, que vai expressar o aumento de tamanho do ser, tem os seus sufixos mais comuns, como ona, ásio, assa, as, ar. Tem outros mais, mas os mais comuns, mais ou menos, que a gente conhece, que a gente vê mais por aí, são esses. Exemplo de palavras no aumentativo: bocarra, a boca bem grande, né? Copázio, que é o aumentativo da palavra copo, né? Um copo bem grande, você vai falar um copázio. Mulherona, mulher grandona ou formosa, enfim. Esses graus, aumentativo e diminutivo, eles servem não só para expressar o tamanho das coisas, às vezes também eles vão servir para expressar carinho, afeto, até mesmo desprezo, né?
brutalidade, enfim, olha só, o grau diminutivo, a variação do substantivo pode trazer esse efeito especial no contexto, né? Um certo efeito, vai depender do contexto, né? Onde estiver inserido, onde a pessoa esteja se expressando. O diminutivo, muitas vezes, ele expressa carinho e afeto. Muitas vezes, acho que a maioria das vezes o diminutivo vem para isso, né? Mas em outras vezes também vai expressar menosprezo, tá? Desprezo. Vai vir no sentido pejorativo. E já o aumentativo também, ele pode expressar brutalidade, ele pode expressar desprezo, mas às vezes ele também vem expressando carinho. São poucas vezes, mas você vai ver sim, tá? Afetividade. Olha o exemplo de diminutivo, expressando afeto, carinho. Que gatinho lindo, tá vendo aí na frase? Gatinho, olha a terminação, inho, diminutivo de gato. Pode ser que nesse contexto seja um gato pequeno, porém, ao mesmo tempo está expressando afetividade, carinho pelo aquele gato. E já na frase, que mulherzinha vulgar, a palavra mulherzinha no diminutivo já está expressando menosprezo, né? No sentido pejorativo, depreciativo. O exemplo aqui do aumentativo. Ele tem o maior narigão. Pode ser aí um desprezo, né? Um menosprezo, até mesmo preconceito. E para dizer também, né? Além, para dizer que o nariz é grande. Muito bem. Tem aqui alguns exemplos, olha. Compraram para a filha uma casinha de boneca. A palavra casinha é o diminutivo de casa. E ela está expressando aí, ela vem expressar que casinha está se referindo a um brinquedo, tá? Casinha de boneca, não é o tamanho da casa, tá? Mas eu tenho outro exemplo com essa mesma palavra no diminutivo. Morava em uma casinha humilde. Quando a pessoa fala assim, morava numa casinha humilde, não interessa se a casa tem 3, 4, 5, 8 cômodos, mas está se referindo a pobreza, tá? Está expressando pobreza, humildade. Agora, quando alguém fala, a casinha tinha apenas 2 cômodos. Agora, a casinha, não importa se a casa é luxuosa, se é de gente pobre, mas é uma casa, está se referindo a uma casa pequena, entenderam? Bem, tem outros exemplos com outras palavras. Esse doutorzinho não sabe nem medicar os pacientes. Esse doutorzinho não sabe nem medicar os pacientes. Olha só a palavra doutor no diminutivo, com o sufixo inho, mais comum, né? Doutorzinho aí não está expressando que o doutor é pequeno. E sim, neste sentido, neste contexto, está expressando desprezo, tá? Menosprezo, no sentido pejorativo. Já a palavra doutorzinho, na outra frase que eu acabei de colocar para vocês, por ser muito gentil, todos o chamavam de doutorzinho. Já essa palavra doutorzinho aí já está expressando carinho, né? Porque ele era muito gentil, era uma pessoa que tratava todo mundo bem, todo mundo chamava ele de doutorzinho, de forma carinhosa, ok? Eu tenho saudade da minha terrinha. Terrinha, aí palavra terra, no diminutivo, né? Mas não para dizer que a terra era pequena, o lugar onde ela mora é pequeno, mas sim de forma carinhosa, né? Afetiva, meu lugar, meu lugarzinho, eu tenho saudade de lá. Enfim, aqui é uma terrinha de gente sem caráter. Olha aí o que essa palavra terrinha vem expressar, a palavra terra no diminutivo. Já vem expressar desprezo, tá? Essa terrinha, lugarzinho, entendeu? Eita, povão ignorante. Palavra povão aí é no sentido depreciativo, viu, gente? Não significa que o povo tem muita gente, ou o povo é grande, não, tá? O candidato era do povão. Já a palavra povão aí já vem se referindo a que o candidato era popular, ele tinha proximidade com as pessoas, tá? Muito bem, então a gente vai separar aí o diminutivo do aumentativo para você entender melhor.
e trouxe exemplos de palavras no diminutivo sendo usados no sentido pejorativo, no sentido depreciativo, tá? Com menosprezo, com desprezo, com aquela rejeição. Enfim, vamos ler esses exemplos. Não gosto de ler esse jornal. Não gosto de ler esse jornaleco. Nossa, que tá difícil de sair, hein? Não gosto de ler esse Meu Deus! Não gosto de ler esse jornaleco. Jornaleco aí é a palavra jornal no diminutivo, com o sufixo eco. Observe. Então, jornaleco veio no sentido pejorativo, depreciativo, como eu falei para vocês. Dá para observar até no tom da fala, na expressão, tá? O que expressa? Desprezo, menosprezo, tá? Esse doutorzinho não acerta um diagnóstico. Opinião de alguma pessoa, né, que não gostou do atendimento, ou enfim. O povinho mais fofoqueiro. Olha, a palavra povinho também está no diminutivo, tá bom? Da palavra povo. E, como eu falei para vocês, está expressando desprezo, menosprezo. Exemplos agora, vou te mostrar, de diminutivos usados no sentido afetivo, de forma mais carinhosa. Você está bem, mãezinha? Mãe, no diminutivo, mãezinha, com a forma mais carinhosa de se expressar. A menininha estava muito triste com seu pai. A menininha também pode ser que seja uma menina pequena, pode ser que seja uma moça, mas foi tratada de forma carinhosa. A menininha estava muito triste com seu pai. Seu filhinho é muito bonito. Olha, a palavra filhinho que está destacada é o diminutivo da palavra filho. Bem, pelo que está expresso, a gente pode perceber que, como é filhinho, pode ser um filho pequeno, uma criança, mas também pode ser um bebê, né? Enfim, mas a gente fala filhinho neste sentido, empregado aqui, como um sentido, expressão do afeto, né? Afetividade, carinho. Até mesmo quando a gente fala bebê, quando a gente fala querendo expressar carinho, afeto, a gente sabe que bebezinho né? Bebê já é pequeno, e a gente fala bebezinho já de forma carinhosa, né? Porque todo bebê é pequeno. E quando eu falo, o seu bebezinho é tão lindo, bebezinho é mais para o sentido, expressar um certo carinho pelo bebê, ok? Agora, eu tenho aqui exemplos de aumentativo, usado no sentido afetivo. Agora, aumentativo, vamos aumentar o tamanho normal do ser, ok? No sentido afetivo, ele é meu amigão. Amigão, não quero dizer que eu tenho um amigo grande, bem grandão, não. Eu estou falando, tratando de carinho, que ele é um bom amigo, ele é prestativo, é companheiro, está sempre ali, é o meu amigão. Ela é meu amorzão. Olha, quando fala meu amorzão, é uma forma carinhosa, não quer dizer que ela é uma pessoa grande, né? Mas quer dizer que é uma forma carinhosa, afetiva de tratar ela como um amor dele ou dela, não sei. Enfim, Antônio sempre foi um paizão, um bom pai, né? Significa dizer que ele é um pai grande, enorme, uma pessoa grande, não. E quer dizer que ele é um bom pai, que está sempre presente na vida dos filhos, que, enfim, é carinhoso, é afetivo, representa um papel de um bom pai. Ok? Já tem agora exemplos de aumentativos usado em sentido pejorativo, sentido depreciativo, como eu já falei para vocês, desprezo, né? Menosprezo. Vamos ver no aumentativo, aumentando. Não suporto essa gentalha. Acho que você viu antes, né, quando eu falei os exemplos dos sufixos que formam o aumentativo. Tem o sufixo alha. Gentalha é o aumentativo de gente, tá? Só que nesse caso ele está com sentido pejorativo, né? Um sentido depreciativo, um sentido de menosprezo, né? Eu não suporto essa gentalha.
Gustavo é babão do chefe. Quando alguém fala assim, Gustavo é babão do chefe, significa que ele baba muito, não. Ou ele é uma pessoa que baba, tem uma baba grande, não. Significa que ele é um puxa-saco, né? Vamos dizer assim, né? Puxa-saco do chefe. Pronto. Na maioria dos aumentativos, ressaltam um valor depreciativo, como eu falei para vocês. Na maioria dos aumentativos tem um valor depreciativo, mas também há aumentativo com sentido afetivo também, viu? E o emprego do diminutivo indica a linguagem afetiva. Na maioria das vezes, no diminutivo é a linguagem afetiva, mas também há o sentido depreciativo, pejorativo. Então, vamos nos exercitar para saber como é que nós estamos. Tudo bem? Vamos lá. Leia as palavras do quadro e complete as palavras abaixo com o seu diminutivo. Abaixo, no caso, do lado, tá? Tá aí do ladinho, tem até a letra O. Então, vamos lá. Letra A. Porco. É para completar com o seu diminutivo. Qual é o diminutivo de porco? Se você já sabe, você vai estar respondendo agora aí. Então, responda comigo. Diminutivo de porco é porquinho. Então, eu encontro a palavra porquinho aqui nesse quadro e escrevo ela lá na letra A. Porquinho. Qual é o sufixo? A terminação termina em inho, tá? Que formou aí o diminutivo. Esse diminutivo de porquinho vai estar expressando ou tamanho, um porco pequeno, ou afetividade, carinho, né, pelo aquele porco. A palavra próxima, letra B, é boneca. Boneca, o diminutivo de boneca é bonequinha. Olha, tá vendo? Bonequinha. Marquei aqui e já vou escrever ele aqui na frente. Bonequinha. Também pode expressar a diminuição do tamanho de uma boneca, né? Uma boneca pequena, como pode estar expressando afetividade. No caso, beleza, se for empregado num contexto. Por exemplo, sua filha é uma bonequinha, né? Parece uma bonequinha, porque de perfeita, de bonita, né? Enfim. Próxima, C. Saco. Diminutivo de saco é saquinho. Eu encontro no quadrinho aqui abaixo, marco ele e já escrevo na frente. O diminutivo também terminado em inho. Nesse caso, representa tamanho do saco, pequeno. Jaqueta. Encontro aqui, marco e escrevo jaquetinha. Observe que a maioria das terminações aí do sufixo é inho ou inha. Tamanho. Foca, foquinha. Escrevo aqui na frente. Queijo, queijinho. Achei, marquei, escrevi. Ok? Coco, coquinho. Escrevo aqui na frente. Pipoca, pipoquinha. A última palavrinha lá eu escrevo aqui na frente. O diminutivo de pipoca, pipoquinha. Mas também note que tanto a palavra pipoca, como algumas outras anteriores aí que eu acabei de colocar, ela pode expressar tamanho, mas também, se for encaixada em um certo contexto, pode expressar afetividade ou até menosprezo, né? Sentido pejorativo. Por exemplo, se eu coloco a palavra pipoca numa frase, hoje ele só fez uma pipoquinha, né? Está no sentido pejorativo. Que não gostou, que só foi isso e tal. Mas se eu coloco no contexto, meu bem, hoje eu fiz uma pipoquinha pra gente assistir um filme juntos. Já a pipoquinha aí já expressa afetividade, né? Carinho de ter feito especialmente para assistir um filme. Próxima palavra é a palavra amigo. Amigo, diminutivo de amigo vai ser amiguinho. Aí eu escrevo na frente. Pulga, pulguinha. Pulga já é pequeno, né? E aí no diminutivo, pulguinha. Aí deve ser mais para afetividade, que é alguém que tiver um carinho por alguma pulga, que é difícil, tá? Foguete, foguetinho, representa tamanho ou brinquedo. Tartaruga, tartaruguinha. Tamanho e afetividade também vai depender do contexto onde ela estiver encaixada, tá? É alguém
inserir ela em algum contexto. Vai depender muito. Emprego, já encontrei. Empreguinho, e aí eu escrevo no final. Empreguinho, nesse caso, é usado mais no sentido pejorativo, né? No sentido depreciativo, expressando um desprezo, um menosprezo. Por exemplo, você vai aceitar esse empreguinho, né? Menosprezando aquele tipo de serviço, aquele emprego da pessoa. Régua, reguinha é o tamanho, tá? Formiga, que sobrou, formiguinha, já marco e escrevo. Formiguinha já mais para o sentido afetivo, carinhoso, porque formiga já é pequena, tá bom? Próxima atividade. Escreva as frases e substitua as palavras destacadas pelo aumentativo. Agora nós vamos aumentar aqui o grau, tá? Aumentativo. Quais são as destacadas? Trem e avião. Ganhei um trem e um avião de presente de aniversário. Então, nós vamos reescrever essas frases usando o aumentativo destas palavras em destaque. Vai ficar como? Ganhei um trenzão e um aviãozão de presente de aniversário. Olha como ficou. Observe o sufixo, né? A partezinha do final, que forma o aumentativo. Ão, zão, tá? Meu carro quebrou. Aumentativo, meu carrão quebrou. E aí já vai representar carrão, pode representar aí um carro bonito, um carro caro, um carro bem elegante, né? Ou o meu carrão afetivo, meu carrão, meu amigão e tal, entendeu? Renato é meu amigo. Renato é meu amigão. Já é uma forma afetiva de tratar o Renato. Ele é meu amigo para tudo, tá? Parceiro, todas as horas. Escreva o aumentativo de boneca. Aumentativo vai ficar um bonecona. Caneta, canetona. Casaco, casacão. Cabelo, cabelão. É um cabelo grande. Orelha, orelhão. Ou também cabe orelhona, tá? Caderno, cadernaço. Observe os sufixos e lembre do que eu expliquei para vocês ainda há pouco. Tudo bem? Espero que você tenha já um começo bem legal aí nesse aprendizado sobre esse conteúdo de hoje. Então, eu vou ficar aqui um pouquinho, vou tomar uma água e já estou te esperando aqui para a aula de daqui a pouquinho, tá bom? Vem logo, estou aqui, já já a gente se encontra. Olá, estamos de volta, bem-vindo de volta. Se você está aqui, significa dizer que você continua firmado aí e decidido a estudar com a gente. Por favor, não saia. Também significa que você está gostando, está aprendendo. Então, fique mais e aprenda mais, porque agora nós vamos continuar o conteúdo que a gente deu início há pouquinho tempo atrás. É o conteúdo grau das palavras e expressividade. Então, vamos lá. Se você não está lembrado de mim, eu sou a professora Vanderlane, tudo bem? Então, grau das palavras e expressividade. Como eu falei na aula anterior, os substantivos eles podem ser modificados a fim de exprimir, né, de expressar intensificação, exagero, atenuação, diminuição ou mesmo deformação de seu significado, tá? Do seu sentido normal, comum de ser. E essas modificações constituem aí variações de grau do substantivo, que são tradicionalmente consideradas o que? Um mecanismo de flexão. Como assim, professora? Diz-se que o substantivo é uma palavra variável, já que apresenta flexões gramaticais. Bom, gente, eu quero lembrar e atentar a vocês que não é só os substantivos, mas também alguns adjetivos, tá? Eles flexionam-se quanto ao grau. Bom, e aí, falando em flexão de grau, os substantivos podem ser aumentativos e diminutivos. Os aumentativos com aumento de algum aspecto
da significação, geralmente físico, mas muitas vezes na significação também, né? No caso, grau das palavras e expressividade. Não, o conteúdo de hoje não vai falar só de aumento de tamanho ou diminuição de tamanho, que refere-se ao diminutivo. Não, e nem ao aumento do aumentativo. Também vai falar principalmente de que essas palavras flexionadas nesses graus aí vai se expressar, levando em consideração o contexto em que estiver, tá? Inseridas. Então, eu tenho exemplos de palavras, né? No aumentativo e no diminutivo. Homenzinho. Homenzinho é a palavra homem flexionada no grau diminutivo, né? Que pode representar um homenzinho pequeno, um homem pequeno, ou no sentido pejorativo, né? No sentido de menosprezo, um homenzinho qualquer, um sujeitinho. Homenzarrão, o aumentativo de homem, homem bem grande. Copásio, como eu falei na aula passada, que representa o aumentativo de copo. E manzorra também é aumentativo de mão, mão bem grande, uma manzorra, tá? Olha, atente-se, o que está destacado são os sufixos que formam, formadores desses graus, do grau aumentativo e do grau diminutivo. Quais são os sufixos aí, né, que são mais conhecidos, que nós estamos vendo agora? Inho, zinho, zarrão, ásio, orra, esses são do aumentativo, mas tem mais. Também tem o diminutivo, ola, também tem inho, inha, acho, cula, isco, enfim, eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente mais na frente, tá? Olha, bandeirola é o diminutivo de bandeira. Riacho é o diminutivo de rio. Gotícula é o diminutivo de gota. E chuvisco, você sabe que é o diminutivo de chuva, tá? Olha aí. O aumentativo forma-se com os sufixos aumentativos, sendo os mais comuns. Quais são os mais comuns, sufixos mais comuns para formar o aumentativo? Como eu falei, é o sufixo ão, ona, aço, alha, arel. São os mais comuns, que a gente mais vê, mas existem outros. Vou te dar os exemplos. Primeiro destes, ão, com o sufixo ão, a palavra garrafão, figurão, livrão, papelão, paredão, tipão, festão, entre muitos outros. Mas é só o exemplo de palavras com o sufixo ão, que formam o aumentativo, o grau aumentado, tá? De um ser, de uma palavra. Ona, o sufixo ona, palavras assim, com este sufixo que forma o aumentativo de mulher, mulherona, vacona, de vaca, pernona, de perna, vozona, de vó, mocetona, de moça, enfim. Alha, sufixo alha, eu tenho vários exemplos, como muralha, aumentativo de muro, muro grande, extenso. Gentalha, de gente, fornalha, de forno. Aumentativo com o sufixo arel. Povarel, de povo, fogarel, de fogo, folharel, de folha. Tem outros também que são usados para formar o aumentativo, outros sufixos, aça, arra, uça, orra, ásio, astro, enfim, ainda há vários outros, mas poucos desses a gente vê de vez em quando, tá? A gente vê mais aqueles que eu acabei de mostrar para vocês, mas vou dar os exemplos de palavras com sufixo aça. Barcaça, barbaça, de barba, né? Populaça, uau! Caraça, mulheraça, pernaça, fumaça, vidraça. Olha, aumentativo de vidro. Fumaça, de fumo? Pode ser, muito bem. Arra. O sufixo arra pode formar a palavra bocarra, boca bem grande. Naviarra, de navio. Uça, dentuça. Orra, beiçorra, cabeçorra, manzorra. Olha que eu falei para vocês ainda há pouco na aula anterior.
patorra, ázio, copázio, que eu falei também, balásio, gatásio, pratásio, astro, medicastro, poetastro, de poeta, as, canaz, de cão, cartaz, facalhaz de faca, fatacaz de fatia, lavradaz, ladravaz de ladrão, né? Lobaz, velha casa. Esses não são muito conhecidos, mas existem sim. Ok, e já o diminutivo, professora? Vamos conhecer os sufixos mais populares, aí, mais utilizados, né? Mais comuns existentes para formarem o diminutivo de algumas palavras, ou adjetivos também, tá? Alguns substantivos como adjetivos, tá? Mas a gente está falando aqui mais de substantivo, então tá muito mais fácil. Ínho, um dos mais comuns e mais fáceis de você formar o diminutivo é com o sufixo inho ou inha, né? Exemplo de inho, livrinho, dedinho, menininho, bolsinho, filhinho. A questão do inho é voltado para o gênero masculino, né? E inha já é para o gênero, palavras no gênero feminino, casinha, janelinha, zinho e zinha. A diferença é apenas o acréscimo do Z, tá bom? Irmãozinho, irmãzinha, florzinha, cãozinho, mulherzinha, colherzinha. Por quê? Porque só o acréscimo de inho, a pronúncia não ficaria legal. Então foi aumentado aí, foi acrescido também a letra Z, para ficar mais legal a pronúncia e a leitura, tá? Isco é um sufixo também para o diminutivo. Forma o diminutivo de chuva, chuvisco. É claro que para formar algumas dessas palavras, às vezes a gente também elimina alguma letra, ou uma ou duas letras da palavra no grau normal, tá? Chuvisco, onde eu estou? Pedrisco, certo. Eco. Sufixo eco, formar o diminutivo de livro, livreco, também pode estar expressando o sentido pejorativo, tá? Animalejo, nós estamos em eco, jornaleco, boieco, ejo, lugarejo, animalejo, vilarejo, vem de vila, tá? Ico, burrico, nanico, namorico. Olha, namorico também às vezes as pessoas usam no sentido pejorativo, depreciativo, tá? Para com esse namorico. Ou seja, esse namoro não vai a lugar algum, né? Esse namoro é... Enfim, veranico, verão, no diminutivo. Acho, já falei, riacho, fogacho, vogacho, populacho, penacho. Ola, sacola, de saco, sacola, bandeirola, rapazola, casinhola, arteriola, ebre, casebre, diminutivo de casa, pode ser casinha ou ainda bem menor, casebre, ou com desprezo também, né? Grau das palavras e expressividade é o que nós estamos estudando. Eu espero que você entenda que quando a gente fala em grau de aumentativo, diminutivo, não vai referir-se aqui somente o tamanho, tá? Não é só o tamanho das coisas. Se a coisa aumentou de tamanho, vai para o grau aumentativo, ou diminuição do tamanho no grau diminutivo. Também estamos falando em expressividade, como essas palavras, né, flexionadas nesses graus, ou no grau aumentativo, no diminutivo, como elas se expressam em certo contexto, que sentido elas vêm se expressar, tá? Elas vêm inseridas, tá bom? Bem, o diminutivo muitas vezes, falando em expressividade, né? Ele vai expressar carinho, afeto, mas também, muitas vezes, olha, a maioria das vezes ele expressa carinho e afeto, mas também em algumas ocasiões, em algum contexto, vai expressar menosprezo, tá? Desprezo, tá bom?
Como, por exemplo, vamos ver aqui no sentido de carinho, de afeto. Esse é meu amiguinho. Alguém apresentando, esse é meu amiguinho, um amigo querido, tá? Outro com exemplo de expressividade de desprezo, menosprezo, né? No sentido depreciativo. Não quero seu dinheirinho sujo. Ó, legal, não é? Entendeu? Dinheirinho está no diminutivo, mas não está expressando que o dinheiro é pequeno, ok? Já vai expressar outra coisa. Menosprezo. O aumentativo, ele pode expressar brutalidade, desprezo ou até mesmo carinho. Na maioria das vezes a gente encontra mais desprezo, brutalidade, mas muitas vezes também ele vem expressando carinho. Por exemplo, ele tem um cabeção. Isso aí é desprezo, menosprezo, não sei, né? Mas não é um sentido carinhoso, não. Quando alguém fala, criançona, vem cá, criançona, pode ser no sentido afetivo, vem cá, criançona, ou criançona da mamãe, pode ser no sentido afetivo, carinhoso, mas pode também ser no sentido pejorativo, né? Alguém pode até cometer algum desprezo, menosprezo com alguém quando fala, ah, você é uma criançona, né? Inferioridade, alguma coisa assim, enfim. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Que na aula anterior eu trouxe mais exemplos. Mas esse aqui já resume tudo, né? De uma palavra que ela pode significar, expressar outro sentido, uma outra coisa. Vai depender do contexto onde ela vir inserida. A sua filha é uma bonequinha muito fofa. Esse bonequinha está se referindo a quê? Que ela é uma boneca? Você tem uma filha de boneca? Não, é carinho, tá? É uma perfeição de menina. Já a palavra bonequinha na outra frase aqui, que eu acabei de colocar para vocês, já se refere ao brinquedo. Eu tenho uma bonequinha de porcelana. Viu a diferença? Muito bem. Olha, agora eu trouxe, né, de novo, separadamente, o diminutivo no sentido pejorativo, para você entender melhor. Então, eu tenho 3 exemplos aqui de diminutivo no sentido pejorativo, no sentido depreciativo, tá? De desprezo, de menosprezo. Não esqueça. Diminutivo no sentido, expressando sentido pejorativo. Ele nos serviu um vinhozinho muito michuruca. Outro. Olha, diminutivo de vinho. Que comidinha deliciosa você fez. Não, no pejorativo, desculpa, gente. Passei sem querer. Era um juizinho meia tigela. Também sentido pejorativo, tá? Não significa dizer aí que o juiz era um juiz pequeno, um homem pequeno. Não, um homem que assume o cargo de juiz. Mas no sentido depreciativo, tá? Menosprezo, desprezo, rejeição. Outra, ele é um sujeitinho ordinário. Diminutivo da palavra sujeito, mas expressando desprezo, expressando menosprezo, tá? Agora, o diminutivo eu trouxe aqui de uma outra forma, ele expressando afeto, afetividade, carinho, afeição, tá? Bem, é tão bom estar de volta à minha casinha. Olha a casinha. Às vezes a pessoa que disse essa frase, né, tem uma casa, uma mansão, um casarão no aumentativo, mas no sentido afetivo ela falou a minha casinha, tá? Que comidinha deliciosa você fez. Não foi uma comidinha pequenininha, pode até ter sido, mas está se referindo a um carinho, né, pela comida da pessoa, a forma carinhosa de se expressar. Vovô é um velhinho legal. Olha, estou dizendo que meu vovô é um velhinho, né, velho, por ser velho, mas ele foi para o diminutivo, a palavra velho foi para o diminutivo, para expressar um pouco de carinho, de afetividade pelo meu vovô, ou pelo seu vovô. Enfim, agora eu trouxe para vocês exemplos de aumentativos
usado em sentido afetivo, né? Então tá aqui. Essas palavras em destaques de vermelho são palavras que estão no grau aumentativo, mas não expressam diretamente aumento de tamanho, vai expressar afetividade, carinho, tá? Tudo certo, chefão? Olha, tá tudo certo, chefão? Chefão, quando um funcionário chama o seu chefe de chefão, é porque ele tem um certo carinho por ele tem uma certa admiração, ele tem um certo respeito e já tem também um certo grau de intimidade entre eles. Vem cá, filhão, né? Ele fala assim, vem cá, filhão, também é afeto, tá? Carinho. Não é que eu tenho um filho grande, grandão, enorme. Pode até ser, mas neste contexto refere-se a carinho, tá? Tânia é uma mãezona, neste caso uma mãezona, uma mãe para tudo, uma boa mãe, uma mãe prestativa, uma mãe carinhosa, presente, é uma mãe e tanto, né? Está até parabenizando, né? O status de mãe dela. Agora, tem aí mais embaixo exemplo de aumentativo usado no sentido pejorativo. Qual o sentido pejorativo, professor? É o sentido lá depreciativo, que eu já falei para vocês. Desprezo, menosprezo, rejeição, essas coisas. Como é o aumentativo? Assim, todas essas palavras de vermelho que estão destacadas aí, elas já estão flexionadas no grau aumentativo, mas aqui não vai representar tamanho, porque o contexto que elas estão aqui inseridas em cada frase é um contexto diferente, mas nesses contextos aqui ele vai se referir a desprezo, a menosprezo. Aprendeu? Exemplo: naquela festa só tinha o povão. Naquela festa só tinha o povão. A pessoa quer dizer o quê? Só tinha o povão, a gente mais humilde, gente mais pobre, né? Quis diminuir aquela classe, né? O pessoal que estava lá, na verdade. Guilherme é um bobalhão. Guilherme é um bobalhão. Quando diz assim, está falando, ou zombando dele, rindo, porque ele foi permissível a certas coisas, ou enfim, ele fez alguma coisa de errado. E aí chamaram ele de bobalhão. Bobo, bem aumentativo, né? Não pronuncie o nome daquela dentuça. Olha, já usou uma característica da pessoa para ou humilhar, ou para desprezar, ou para inferiorizar a pessoa. Até criei uma nova palavra aqui, um verbo novo. Dentuça. Olha que o Cebolinha chama a Mônica de dentuça para provocá-la, não é? É um apelido. Até apelido vira. Enfim, tome cuidado, tá? Que você pode estar cometendo bullying também. E bullying é crime. Exercitando, né? Vamos nos exercitar para ver se a gente está aprendendo direitinho. Então, essas palavras que estão aí nas frases A, B e C, elas já estão flexionadas. Algumas estão no aumentativo e outras estão no diminutivo. O que vamos fazer? Nós vamos escrever essas frases, no caso nós vamos reescrever elas, modificando, substituindo, transformando essas palavras que já estão em um certo grau, ou no aumentativo ou no diminutivo, para o seu grau normal, né? No caso, o tamanho comum, o tamanho normal de ser. Então, vamos ler. Letra A. O canzarrão daquele menino. O canzarrão é daquele menininho. Olha, tem uma palavra no aumentativo, canzarrão, e uma palavra no diminutivo, menininho. Então, vamos transformá-las e colocá-las no grau normal. Canzarrão é o aumentativo de cão, muito bem. E menininho é diminutivo de menino, tá aí, de verde, cão e menino. O cão é daquele menino. B. A gatinha subiu no portão. Olha, gente, tem algumas palavras que às vezes perdem o seu sentido de aumentativo, né? Portão, antes tinha um sentido aumentativo de porta, né? Referia-se ao grau aumentativo de porta. Uma porta grande é um portão. Hoje em dia,
Portão transformou-se em um substantivo, um substantivo individualizado de porta, né? Mas, ao mesmo tempo, ele continua assim sendo aumentativo de porta, tá? Mas entrou em desuso nesse caso de grau. A gatinha, gatinha diminutivo de gata, vai ficar a gatinha subiu na porta. Olha aí. Tudo bem? C. Caiu um chuvisco no riozinho. Poderia ser também no riacho, né? Olha o sufixo acho. Você lembra? Quando eu mostrei para vocês, também é o sufixo diminutivo, tá? Mas aqui riozinho também está correto. Caiu um chuvisco, diminutivo de chuva. Caiu uma chuva no rio, ok? Diminutivo de rio. Próximo. Vamos completar a palavra-chave com o grau aumentativo dos substantivos. Bora lá? Gato. Olha, temos a palavra aqui do lado, né? Aí embaixo tem a palavra, né? O grau aumentativo e já tem uma palavra no aumentativo, que é o aumentativo de copo. Copásio. Você já ouviu isso nesta aula e na aula anterior. Então, o aumentativo de gato é gatão. O aumentativo de mesa é mesona. Algumas palavras também chamam mesão, algumas pessoas, né? Para ser mesão. O aumentativo de livro é livrão. Aumentativo de casa, casarão. Aumentativo de boca, bocarra. Aumentativo de borracha, borrachão. Tudo bem? Então vamos completar aqui. É um desafio. Complete o quadro com a palavra que está faltando. Diminutivo, grau normal e aumentativo. Vimos aí, certo? Então as palavras do meio são as palavras que estão no seu grau normal. No caso, na sua esquerda vai estar o diminutivo e na sua direita vai estar o aumentativo. Enfim. De rapagão. Rapagão vem do grau normal rapaz e o seu diminutivo de rapaz é rapazote ou rapazinho. Complete aí. Cão, o grau normal de cão. Então vamos colocar o diminutivo de cão, que é cãozinho, e o aumentativo canzarrão. Tá até um pouco digitado um pouco errado aí, mas é canzarrão com N, tá, gente? Narizinho. Grau normal, narizinho, diminutivo de nariz e o aumentativo, narigão. Cabeçorra, vem de cabeça no seu grau normal e o diminutivo, cabecinha. Boquinha é o diminutivo de boca e o aumentativo é bocarra. Muro, no seu grau normal, o diminutivo de muro é murinho e o aumentativo, murinho não, mureta e o aumentativo, muralha. Chapelão é o aumentativo de chapéu e o diminutivo vai ser chapeuzinho ou chapelinho. Portinha vem de porta e o aumentativo de porta é portão. Fogo é o grau normal, o diminutivo de fogo, fogaréu e aumentativo, desculpa, o diminutivo é foguinho e o aumentativo fogaréu, tá? Meninão vem de menino e o diminutivo menininho. Papel, papelão e o diminutivo é papelinho. Casarão é aumentativo de casa e o diminutivo é casinha ou casebre. Tudo bem? Então pegue o seu livro aí da fluência para ler e reler. Coloque na página 115, tá, gente? Rapidinho, coloque na página 115 e o texto de hoje é ataque de insetos. Bom, o que você vai fazer? Você sabe que dia é hoje. Eu tenho certeza, hoje é quinta-feira, é o dia de você enviar o áudio da sua leitura. Mas antes de enviar, você deve fazer o quê? Você vai gravar a sua leitura. Mas como você vai gravar? Você vai ter que respeitar os sinais de pontuação e principalmente a entonação. Porque quando você respeita o sinal de pontuação, a sua entonação sai adequada e a sua compreensão
sai perfeita, você consegue compreender direitinho o que está querendo, o que está dizendo aqui, a mensagem transmitida nesse texto. Então vamos ler. Ataque de insetos. Comece sempre pelo título. Alguns insetos adoram sangue. Eles sobrevivem roubando o sangue de outros animais. Eles também roubam o sangue dos seres humanos. A boca de um mosquito lembra um tubo comprido. O mosquito pousa sobre nós, pica a pele com um tubo e chupa o sangue. No mesmo momento, ele deixa sua saliva na pele. Nosso corpo não gosta disso e reage. A zona ao redor da picada fica avermelhada e inflama. Em geral, não é necessário fazer nada, pois o organismo se recupera sozinho. Ferroadas são diferentes. Insetos, como abelhas e vespas, usam veneno quando se sentem ameaçados. Esses insetos podem injetar o veneno em nós. Algumas pessoas são alérgicas às mordidas ou ferroadas. Essas pessoas têm reações bem mais fortes e podem necessitar de atendimento médico. Muito bem. Feito isto, você vai colocar no livro, pegar o seu livro Apps de língua portuguesa e colocar na página 223, bem rapidinho para a gente debater aqui, como você vai responder essas questões. Grau das palavras e expressividade, que é o nosso conteúdo, atividade oral e escrita. Então, o que você vai fazer? Releia o trecho a seguir de O Jabuti e a Fruta e depois observe as palavras dos quadros. Levou sua violinha quando foi se apresentar à mulher. Violinha está destacado. Bem, temos uma coluna, a primeira coluna, viola, menininha e braço. A segunda coluna violinha, menininha, bracinho. Bem, viola, violinha, menina, menininha, braço, bracinho. Assinale a alternativa correta. As palavras da segunda coluna indicam qual é a segunda coluna. Note, primeira, viola, violinha, braço. Viola, menininha, braço. Esta é a primeira coluna. A segunda coluna, violinha, menininha e bracinho. As palavras da segunda coluna indicam tamanho considerado comum, tamanho menor que o comum ou tamanho maior que o comum. Violinha, menininha, bracinho. Essa tá fácil, você vai marcar com X. Considerando o substantivo, Considerando isto, você vai perceber bem que quando o substantivo é usado para expressar tamanho menor do que o considerado comum, dizemos que o grau deste substantivo é o diminutivo. Tudo bem? O que a gente já estudou. Bom, e agora, questão 2. Observe as imagens. Então, eu vou ler a legenda dessas imagens. Sapo menor que o comum, sapo comum e sapo maior que o comum. Você viu as 3 imagens? Qual desses sapos você classificaria como um sapão? O sapo menor que o comum, sapo comum ou sapo maior que o comum? Aí você vai escrever na segunda questão. E a terceira é para você responder. O que, professora? Quando dizemos que o grau de um substantivo é o aumentativo? Quando? Bom, se no diminutivo, na questão 1, está dizendo que o diminutivo é quando expressa um tamanho menor do que o considerado comum, o aumentativo vai ser o oposto, aí você já sabe, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que você tenha compreendido o conteúdo de hoje sobre a questão dos graus das palavras e a expressividade que trazem esses graus, tá? Um abraço, forte abraço e, se Deus quiser, a gente se vê na próxima aula. Até lá! Olá, gente, tudo bem? E aí, salve, salve! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui para mais uma aula de História do 4º ano,
ok? E hoje a gente vai falar, particularmente, dentro da disciplina de História, dentro dos conteúdos de História, uma temática que vocês vão gostar muito. E a gente vai aproveitar para a gente fazer alguns comentários específicos sobre essa temática que não está nos livros didáticos de vocês, ok? Então me acompanha, vamos lá. Tema da nossa aula de hoje, vamos lá. Povos da América e da África e a migração do Brasil. A presença portuguesa, grupos indígenas e africanos. Lembra que a gente falou sobre migração? Lembra? A gente falou sobre migração na última aula. Nós falamos sobre quais são as consequências da migração, conceituamos o que é migração, né? Falamos o que é migração, quais foram os principais povos que migraram aqui para o Brasil, ok? Então hoje a gente vai dar continuidade e é por isso, gente, que eu alerto. Se você perder alguma aula de história, vai lá, pede o link do professor para que você acompanhe as aulas e não perca a sequência, ok? Eu sempre digo, se você perde uma aula, dificilmente você vai entender a aula seguinte, tá bom? Então, perder uma aula, pede lá o professor, apurrinha mesmo lá seu professor, o professor JJ pediu para você mandar o link para mim assistir a aula dele, que eu não pude assistir. Aí ele vai me mandar o link, você assiste, então você vai poder acompanhar de boa, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Essa figura aqui, dá para vocês verem, tá? Em alto relevo, são tipo fotos tiradas, claro, né? Não é da nossa época, mas fotos tiradas de pessoas que vieram da África, né? Que a gente chama de afrodescendente. Vamos ver a nossa habilidade de hoje? Ok? Essa é a nossa habilidade de hoje. Conhecer a história dos migrantes no Brasil e valorizar a influência histórica dos portugueses, indígenas e africanos na diversidade cultural do país. Então, olha só. Acompanha aqui. Gravem: portugueses, indígenas e africanos. Ok? É exatamente sobre esses três povos que a gente vai falar hoje. Tá bom? A gente vai entender quais as influências culturais que eles trouxeram para a gente aqui, que acabaram sendo incorporadas na nossa própria cultura brasileira. Bom, e aí, deixa eu ver aqui. Para a gente poder, eu sempre gosto de trazer um vídeo, para a gente poder realmente ilustrar, eu vou trazer um vídeo para vocês, bem rapidinho, questão de 1 minuto e meio, tá bom? Vocês vão gostar. Assistam o vídeo, depois a gente vai fazer alguns comentários e a gente volta na sequência, tá bom? Vai lá. De criança para criança. Criando juntos, episódio de hoje, a imigração. A família Gonzalez, formada por Valéria, Mila, Noah, Celina, Gisele, Mário e Juan, tinha baixa condição econômica. Por isso, resolveram se mudar para o Brasil, construir uma nova vida. Nas primeiras semanas, Mário, o pai, conseguiu um emprego em um restaurante e Gisele, a mãe, numa padaria. A avó Celina cuidava das crianças, pois à tarde elas iam para a escola. Juan não sabia falar português, por isso sofria bullying na escola. Até que um dia, os alunos tiveram que fazer um trabalho muito difícil, e somente Juan conseguia fazer. Com isso, vários alunos começaram a se aproximar dele e se transformaram em amigos, fazendo com que ele superasse o seu trauma. Com o passar do tempo, Mário e Gisele construíram seu próprio negócio, um restaurante de comidas típicas de sua região. Assim, construíram uma nova e perfeita vida aqui no Brasil. E aí, gostaram do vídeo? Bacana, né? 2 perguntinhas sobre o vídeo. Quem vocês acham que veio lá de outro canto do mundo, no caso lá da Europa, para cá? Respondeu aí? Exatamente, são povos estrangeiros que vieram daqui, a gente vai chamar de português, ok? São portugueses que vieram lá de Portugal para cá, para o Brasil, migrando para cá, sobretudo atrás de quê? Né? De melhores condições de vida, tá bom? Então, de trabalho,
de repente montar o seu próprio negócio. Então era isso que eles vinham fazer aqui, traziam toda a sua família e vinham para cá. A gente falou isso quando a gente falou sobre migração, ok? Mas esses povos, gente, quando chegaram aqui, acabaram se incorporando à nossa própria realidade aqui de brasileiros, e eles basicamente hoje já não são mais considerados assim portugueses na raiz, vamos dizer assim. O que é o português na raiz? É aquele português que ainda tem a questão da língua, né? A nossa língua é muito parecida, basicamente é semelhante aos povos que moram em Portugal. Então isso também colabora para que eles possam, de certa forma, viver aqui no Brasil e se incorporar e trazer alguns costumes e aspectos da sua cultura que a gente acabou incorporando, tá bom? Então vamos lá. Uma das primeiras, gente, migrações que nós tivemos aqui no Brasil, né, das mais famosas, foi em 1808, com a vinda da família real, né, Dom João VI, que trouxe a sua família inteira. Quando a gente fala família, é muita gente. Não é só a família de 2, 3, pai, mãe, mas irmão, não. Era muita gente. Basicamente, a corte real inteira veio para cá, fugindo lá da Europa por causa de Napoleão Bonaparte. Então, em 1808, está aqui essa imagem, eles chegam com toda aquela corte, tá certo? Veio realmente foragido de lá. Então, essa vinda da família real para o Brasil, evento também conhecido como transferência da corte portuguesa para o Brasil, foi um acontecimento que se deu na passagem de 1807 a 1808. Então, foi, de certa forma, a primeira migração de portugueses que vieram para lá, que acabaram ficando aqui e permanecendo aqui no Brasil. Bom, aqui eu trouxe algumas manchetes, né? Claro que não é da nossa época, de jornais que falam sobre essas imigrações vindos para cá, ou seja, de portugueses vindo para cá. Lembrando, quando eu falo portugueses, são aquelas pessoas, aquelas famílias que moravam em Portugal, lá na Europa, e vieram para cá, para o Brasil, ok? Não estou falando de língua portuguesa, não. Estou falando do povo português, ou seja, famílias portuguesas que vieram de lá para cá, emigrando de lá para tentar a vida aqui no Brasil. Então, essa presença dos imigrantes portugueses no Brasil, ela basicamente, ela ocorreu em épocas distintas, épocas diferentes, ok? Dentre os diversos povos que formaram o Brasil, foram os europeus, aqueles que exerceram maior influência na formação da cultura brasileira. Principalmente os de origem portuguesa. Vamos recapitular um pouquinho. Lembra quando Cabral esteve aqui em 1500? Ele vinha de Portugal, ok? E aí vem aquela história, Cabral não descobriu nada, viu, gente? Tira aquela ideia de dizer assim, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não descobriu nada, porque na verdade ele veio para cá, por coincidência, em 1500, e acabou aportando aqui, e aqui o que ele encontrou? Tribos indígenas que já estavam aqui. Então, basicamente ele veio, invadiu o Brasil e deu no que deu, como a gente está até hoje, de certa forma, pagando um preço para isso. Agora, quando eu falo em migração ou imigração, são famílias que na década de 30, 40, né, vieram para cá, sobretudo nessa época, vieram para cá, vinda de Portugal, para cá, para o Brasil, para poder, de certa forma, se estabelecer, ter um comércio e melhorar a sua vida, tá bom? Então aqui são manchetes que falam exatamente sobre isso. Bom, vamos falar dos africanos? Então, os africanos, a gente sabe que a nossa população, ela é basicamente misturada, né? A gente chama de miscigenação, formada exatamente pelo português, pelo africano e pelo índio. Mas vamos falar dos africanos? Olha só, aqui você tem uma imagem dos primeiros africanos chegando no porto do Rio de Janeiro. Aqui, eles já vinham de lá escravizados, muitos morriam durante a vinda da África, né, para o Brasil. Basicamente, a metade da população que vinha escravizada nos porões morriam, certo? Por causa de doenças, a própria tristeza de ter sido tirado da sua terra à força,
ok? Então, tudo isso colaborava para essa dizimação dos negros que vinham lá da Europa para cá escravizados. Quando os que sobreviviam, quando chegavam lá no porto, já eram comercializados. Quando eu falo comercializados, gente, é realmente comercializados, ou seja, eram vendidos como mercadoria. Como você vai lá na quitanda do seu Raimundo e compra 1 quilo de arroz, uma lata de sardinha, né, uma cartela de ovo, era dessa forma que eles eram comercializados, ok? E aí, dentro dessa vinda para cá, dos africanos, vindo lá da África, claro, o que aconteceu? Houve uma incorporação dessa cultura de lá, que eles trouxeram de lá, e acabaram se incorporando, né, o seu modo de vida aqui no Brasil, e alguns costumes de lá eles trouxeram para cá e acabou se incorporando, certo? Que a gente vai ver agora. Então, se a gente for pensar quais são esses costumes, a gente vai comentar daqui a pouco, que são muitos, tá bom? Sobretudo aqui no Nordeste. Vamos lá. Vamos ver a presença dos índios? Lembrando, nós estamos falando rapidamente dos portugueses, dos africanos e dos índios de forma rápida. Daqui a pouco a gente vai detalhar sobre esses 3 povos. E aqui nós temos os índios, ok? Esses índios que foram tão massacrados e ainda continuam sendo massacrados, mas que fizeram parte integrante e a gente acabou se incorporando, ou incorporando alguns costumes dessas tradições indígenas. Aqui é uma imagem que mostra o primeiro contato dos índios, né? A gente supõe que era Cabral, é uma pintura, e aqui você tem imagens de índios de diversas tribos, ok? Bom, eu trouxe, gente, eu gosto muito de filme, e eu trouxe esse filme, ele é de 1986, se vocês quiserem, é uma dica que eu estou dando. Vai lá no YouTube e procura ver sobre esse filme, chamado A Missão, ok? Ele exatamente vai falar sobre a questão da dizimação dos índios aqui no período colonial, tá bom? É uma boa dica. Essas tribos indígenas acabaram se adaptando a uma nova realidade e hoje a gente ainda sabe que tem muitas tribos que não tiveram nenhum contato com o ser humano e vivem lá na Amazônia, né? São chamados índios isolados, tá bom? Mas a dica do filme está dada, ok? Se quiser, vai lá no YouTube, baixa, assiste, é muito bom. E quem quiser saber mais sobre a história dos indígenas, das tribos indígenas no período colonial, vai lá assistir o filme, tá bom? Bom, vamos falar agora detalhadamente sobre os portugueses aqui no Brasil. Em 1808, a própria corte de Dom João VI, mudou aqui para o Brasil. Né? Isso foi um evento de grandes proporções, está lá no seu livro de história, está contado lá, tem muita gente que fala sobre isso, já pesquisou sobre isso, etc, etc. Ok? Só que isso acabou trazendo consequências econômicas e culturais para o nosso modo de vida. Ok? Essa aqui é uma bandeira portuguesa e aqui é uma bandeira brasileira. Então acabou se incorporando esses costumes, essas tradições, esses hábitos portugueses acabaram se incorporando aos nossos. Ok? Então vamos lá. Qual seria a influência dos portugueses na nossa cultura brasileira, nossa cultura aqui do Brasil? Primeiro, a língua. E aí eu faço questão de frisar isso, porque é o seguinte, se a gente tivesse sido colonizados pelos franceses, como eles estiveram bem aqui na ilha de São Luís, no Maranhão, né? Fundaram a ilha de São Luís, no Maranhão, provavelmente eu estaria falando francês com vocês aqui, ok? Se a gente tivesse sido colonizado pelos espanhóis, que também estiveram aqui, provavelmente eu estaria falando com vocês em espanhol. Lembrando que dentro da América do Sul, ok? O Brasil é o único país cuja língua não é espanhola, ok? Por quê? Porque exatamente nós fomos colonizados pelos portugueses. Quando Cabral esteve aqui em 1500, e a partir daí os portugueses começaram a vir, começou a se incorporar essa questão da língua, e nós acabamos incorporando a língua portuguesa, certo? Claro que não é a mesma forma que os portugueses falam lá em Portugal. A nossa língua ela se adaptou ao nosso modo de vida, ok?
Então, a língua portuguesa atualmente é falada por todos os habitantes do país aqui no Brasil. Então, por exemplo, se algum de vocês chegar aí a Portugal, provavelmente vocês vão se entender. Tá? Existem algumas palavras que são diferentes, têm significados diferentes, mas vão se entender. Se você chegar, por exemplo, nos Estados Unidos e você não souber falar inglês, você não vai saber, não vai poder compreender e não vai poder se comunicar, ok? E aí, aqui nós temos uma forma de comunicação, né, que no caso é a língua portuguesa e o povo brasileiro, tá bom? Outra colaboração, né, que se incorporou a nós aqui foi a religião católica, ou seja, o velho catolicismo. A religião católica, a crença da maioria da população, é também de decorrência da colonização portuguesa, ok? E aí tem a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, né, lá em São Paulo. Aqui nós temos uma imagem que reflete muito, e aqui nós temos uma grande imagem do Círio de Nazaré, que é comemorado dia 12 de outubro, né, que reúne milhões de pessoas, isso quando não tinha pandemia. Então, nós temos aí, se eu perguntasse, quais as contribuições dos portugueses para a nossa cultura? Primeiro na língua, na religião e nas festas populares, ok? Tem mais? Tem mais, mas são essas que eu trouxe para vocês. E as duas festas mais populares, quais são? O Carnaval e as festas juninas. Você sabia que o Carnaval é uma herança portuguesa? Sabia que as festas juninas é uma herança cultural portuguesa? Pois é isso aí mesmo. Além disso, nós temos alguns outros aspectos culturais que não dá para falar aqui, mas se você quiser pode pesquisar na internet. Então nós temos aí o Carnaval, das maiores festas populares aqui do Brasil, e as festas juninas, que é comemorada sobretudo aqui na região Nordeste. Tudo bem? Vamos então falar dos povos africanos no Brasil? Falamos dos portugueses, agora vamos falar dos africanos. Qual a principal influência dos africanos na nossa cultura? A música, gente. Sobretudo a música, o ritmo, ok? E nós temos aí, desses ritmos, nós temos o samba, nós temos a congada, nós temos o afoxé, nós temos o maracatu e nós temos o lundum, tá vendo? São ritmos musicais que foram incorporados dos africanos à nossa cultura, ou seja, faz parte agora da nossa convivência, ok? Além disso, nós também temos, eu não poderia deixar de falar, a capoeira, que uns consideram uma dança, hoje é patrimônio cultural da humanidade, né? Então, uns consideram uma dança, mas na verdade a capoeira é uma luta. Primeiramente ela foi usada como luta, depois se incorporou alguns aspectos da dança africana e acabou alguns acreditando que é uma dança, tá bom? Mas é um aspecto cultural, sobretudo vivido aí na parte ali da Bahia, que hoje se incorporou às nossas tradições, tá bom? Aqui nós temos várias rodas de capoeira, e aí você pensa, né, que a capoeira, no caso, é uma dança ou uma luta. O importante não é pensar sobre isso, o importante é pensar que isso foi uma contribuição dos africanos para a gente aqui do Brasil. Tudo bem? Bom, a comida. Qual foi a contribuição em relação à culinária que os povos africanos trouxeram para a gente? Então nós falamos. Primeiro, contribuição dos povos africanos na música, ok? Aí da música nós temos vários ritmos musicais, temos a capoeira e agora nós temos a comida. E aí a nossa tradicional feijoada, ok? Há uma discussão, porque dentro da história se diz que a feijoada é uma mistura da colaboração dos portugueses com os africanos, tá bom? Mas até hoje a gente sabe realmente que os africanos foram contribuir mais para essa nossa, colaborando para a incorporação da feijoada ao nosso hábito alimentar. Nós temos também, olha só, o acarajé, né? O acarajé é vendido mais na região da Bahia, mas aqui em Teresina tem pessoas que fazem, ok? Não é muito da nossa cultura aqui, daqui do Piauí, mas é mais ali para a região da Bahia.
Nós temos aí a cocada. Gente, dá uma vontade de comer, né? Tanto a cocada que a gente chama queimada, como a cocada branca. Belezura aí. E nós temos o quê? O vatapá, ok? Velho vatapá, também é mais ali da região da Bahia, que é feito com... é tipo um pirão feito com caldo de camarão. Mas é muito bom. Pensa num negócio gostoso. Eu vou tirar, senão vocês vão ter vontade de comer, e já está próximo do almoço, então eu vou tirar logo, porque senão daqui a pouco vocês vão sentir fome, vão começar a porrir a mãe de vocês. Vamos lá? Índios no Brasil. Então nós falamos sobre os portugueses, a contribuição dos portugueses, a contribuição dos africanos e agora a contribuição dos índios. Ok? Então, quando pensamos nos primeiros povoadores do Brasil, nos vem à mente os colonizadores, ou seja, geralmente as pessoas quando perguntam, quem foi que esteve primeiramente aqui no Brasil? Aí pensa logo, foi Pedro Álvares Cabral, né? Foi ele que descobriu o Brasil. Isso é uma informação equivocada, que nem nos livros de história tem mais. Primeiro porque quando Cabral esteve aqui, repito, já existiam as tribos indígenas. Então, a primeira coisa, quando alguém perguntar para você, que está aí me escutando, quem é que morava aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem? As tribos indígenas, os nativos, ok? Então, eles que são realmente o dono da terra. Depois, os colonizadores portugueses chegaram, certo? Ocuparam o território, dizimaram muitos índios e até hoje a gente vem lutando, né? Esses índios vêm lutando para manter suas tradições. Bom, qual foi a colaboração dos índios em relação à incorporação da nossa cultura? Gente, sabe aquele hábito de deitar em rede? Que a gente nunca se pergunta como é que a gente adquiriu? Pois é, veio dos índios. Ok? A farinha de mandioca, o cupuaçu e o caju também são alimentos, né? São tradicionalmente alimentos que a gente incorporou dos índios. Os portugueses nem sabiam o que era isso. Nós temos na culinária, nós temos no andar descalço, ok? E nós temos no folclore. Vocês sabiam que os portugueses, quando vieram aqui, eles estranharam e acharam tremendamente, né, digamos assim, uma falta de ética, de educação, de cuidar de andar descalço? Pois é. Porque eles não têm hábito de andar descalço, né? Sobretudo porque na Europa é muito frio e nós aqui fazemos isso continuamente, né? Alguns médicos até recomendam que você ande descalço, porque isso faz bem para a sola do pé. E no folclore, né? No folclore nós temos inúmeras lendas que foram tradições da cultura indígena, né? Mula sem cabeça, o Saci Pererê, o lobisomem e etc. Então são inúmeras contribuições que os índios nos deram. Tudo bem? Fechou aí? Então, nós temos aí a contribuição dos portugueses, a contribuição dos africanos e a contribuição dos índios. Aonde? Na incorporação da nossa cultura, do nosso modo de vida. Que pode ser tanto nas tradições, como a música, os ritmos musicais, a dança, a culinária, o nosso modo de vida, o nosso modo de viver. Ok? Resumindo, então nós temos aí, resumindo, o Brasil é sem dúvida um país de muita diversidade. Gente, se você andar, por exemplo, aqui por Teresina, você vai verificar o quanto nós somos diferentes. Na cor da pele, às vezes até na forma de falar, na forma de se comportar, mas sobretudo na cor da pele. Porque a nossa população, ela é totalmente misturada. Misturada como? Formada por brancos, negros e índios. Ou seja, portugueses, africanos e índios. Ok? Extremamente rica, a cultura brasileira é fruto da mistura de inúmeros grupos étnicos, com influências que vêm da origem indígena, passam pelo português colonizador, né, à chegada do negro africano, bem como de diversos imigrantes. Então, olha só. Nós temos as três contribuições principais, né? Os portugueses, os africanos e os índios. Mas depois disso vieram outras contribuições que foram os imigrantes. Vieram os alemães, vieram os espanhóis, vieram
os japoneses, vieram os italianos, vieram os chineses. E então nós temos hoje uma grande mistura de população que vive em diversos locais do Brasil. Mas esses três aqui que nós estamos falando hoje, foram eles que nos deram as principais contribuições da nossa cultura que hoje nós temos hoje no Brasil. Tudo bem? Fechou aí? Beleza, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui para ver se vocês ficam com mais fome ainda. Dá para vocês perceberem o que tem aqui com relação à culinária? Olha para essa foto. O que vocês imaginam que é isso aí? Né? Ó, vou dar uma dica. Existe uma comida que alguns chamam de iguaria, né? Ou seja, aquele prato que a gente não está acostumado a comer, da região norte, chamada pato no tucupi, né? Outros dizem maniçova, que é outro prato também, feito da folha da mandioca. E tem o tacacá. Aqui, gente, é o tacacá, que é uma espécie de sopa servido numa cuiazinha, né, que eles usam, e é muito interessante. Isso são tradições indígenas, tá bom? Mas que acabaram se incorporando à nossa alimentação aqui no Brasil. O andar descalço já é comum. É comum. A gente sempre anda, quando está em casa anda descalço, quando está na praia anda descalço. Então esse hábito a gente herdou dos indígenas, porque os portugueses não tinham esse hábito. Ok? O deitar em rede também, eu pessoalmente gosto muito, mais do que dormir na cama, porque na rede eu me espalho, né? Fico mais à vontade, então isso também é um hábito que a gente herdou dos portugueses. Tudo bem? Fechou aí? Então, e aí nós temos aqui o branco, o português, o índio e o africano. Os três povos que acabaram trazendo de suas regiões, né, de seus países, acabaram trazendo hábitos, costumes culturais e acabaram se incorporando ao nosso modo de vida aqui. E a gente nem para pensar nisso, né? Nem para perguntar como é que a gente conseguiu esses hábitos. A gente faz, mas a gente não para se perguntar. É por isso que é bom estudar história. Beleza? Fechou aí? Bom, e aí, o nosso desafio de casa hoje, eu trouxe, está lá no livro de vocês, né? O livro Ápice, lá na página 25. Então eu vou dar aí um minutinho para vocês abrirem o livro de vocês na página 25 e localizarem essa questão aqui, tá bom? Vamos lá. Enquanto vocês localizam aí, eu vou lendo. Escrevam uma história para um amigo ou uma amiga, imaginando que você e sua família vão mudar para outro país. Então, vamos fazer de conta que você está aqui no Brasil, de repente seu pai chega para você e diz assim: Ei, Camila, você vai ter que arrumar seu material todinho aí, porque a gente vai embora lá para a Europa, ok? Aí todo mundo vão se arrumar, vão preparar, né? E vão acabar indo lá para a Europa, ok? Então você vai escrever um texto falando sobre isso. Conte os principais motivos para a mudança, ou seja, você vai perguntar: papai, por que a gente está mudando? Então você vai contar no seu texto. Além disso, explique que tipo de dificuldade você irá encontrar para viver no novo país e quais contribuições você e sua família podem dar para as pessoas que vivem lá. Então, no texto você vai se perguntar: qual é a dificuldade que eu tenho? Somente a língua, né? Então você vai escrever esse texto, vai compartilhar lá com seu colega, com seus colegas, enviar para ele, vocês vão trocar figurinha na rede social, no WhatsApp. Beleza? Está lá na página 25, você vai lá, procura, faz, mostra lá seu professor, ele vai corrigir e de repente você vai trocar a figurinha, né? Quando eu digo trocar a figurinha, é compartilhar com o seu colega. Ele manda o texto que ele escreveu, você manda o seu para ele e vocês ficam compartilhando e vendo isso. Tudo bem? E se alguém for viajar realmente, depois pode contar aí, depois dá um jeito para contar para a gente. Tudo bem? Então, gente, beleza. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam se cuidando, porque a pandemia não acabou, ok? Usar máscara sempre, álcool em gel. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!